Montei uma lista com 30 livros essenciais para eu ler antes dos 30 anos e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz nessa vida. Vem comigo que eu vou te contar quais livros são e o porquê de eu ter escolhido cada um deles. Oi, eu sou o Iago, você está no canal Luago nos Livros, o canal com os leitores mais inteligentes de todo o planeta. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 30 livros que eu considero essenciais para eu ler antes de fazer 30 anos de idade. E eu selecionei aqueles livros que têm o potencial de transformar a minha vida e podem transformar a sua também. Caso você não tenha lido, é claro. Se você já leu, você vai ter que comentar aqui embaixo se esse livro já transformou a sua vida ou não. Eu espero que tenha transformado. Eu já tinha visto esse tipo de lista rolando aqui no YouTube, só que eu nunca dei bola para essa lista. Até ouvi um episódio do podcast chamado Literamor, em que uma das apresentadoras, a Luísa, que inclusive é apoiadora deste canal, a lista que ela fez foi um pouco diferente. Ela fez 25 livros antes dos 25 anos de idade. E conforme ela foi explicando no episódio, os livros que ela foi selecionando, o que ela leu, o que ela queria ler, o que ela ainda não tinha alcançado, etc, etc, foi me dando uma vontade ardente de fazer essa lista também. Mas infelizmente eu já não posso mais fazer os 25 antes dos 25. Posso fazer uma lista 25 se eu tivesse 25? E bem, foi aí que eu pensei, vou fazer então os 30 livros antes dos 30. E aí a idade bateu. Eu percebi que não falta tanto tempo assim para eu fazer 30 anos de idade. Além de explicar o porquê de ter selecionado o livro, eu também vou explicando como é que vai funcionando essa lista, como é que eu estou me preparando com cronograma, etc, etc. Não existe uma ordem específica aqui nessa lista, de gênero, autor ou qualquer coisa parecida. Os primeiros livros são aqueles que eu considerei extremamente necessários para eu ler antes dos 30. E assim que eu pensei nessa lista, esses títulos pipocaram na minha mente, então eu coloquei eles aqui. E olha, para você ter noção da importância que esse livro tem na minha vida, porque o primeiro livro que pipocou na minha mente foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse é um livro que o Lucas já leu, foi a primeira resenha que ele fez para este canal, lá em 2016. Então eu tô desde 2016 querendo ler esse livro. Ele tem um exemplar dele, e esse aqui na verdade eu consegui num sebo. Ah não, esse livro ó, ganhei da prefeitura do Rio de Janeiro, Dudu Paes deu esse livro pros professores, né, no caso minha mãe, e eu ganhei. Ficou pra mim. Uma coisa que me chama muito a atenção da escrita do José Saramago é que é uma escrita direta, quase não tem parágrafos nenhum. E desde que o Lucas falou sobre isso, eu fiquei muito instigado a ler porque me lembrou muito a escrita de Leite Derramado do Chico Buarque, que é um dos livros favoritos da minha vida. A gente chegou a assistir o filme, eu e o Lucas, e eu gostei muito da premissa. Sou doido pra conhecer a escrita do José Saramago, e eu acho que não tem livro melhor pra começar sem ser o Ensaio sobre a Cegueira, até porque eu já tenho esse livro em mãos. Saindo da ficção científica, vindo pra fantasia, outro livro que eu falei assim, eu preciso ler este livro antes de fazer 30 anos, é O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Não vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler, ele pipocou no início da lista pelo grau de importância que ele tem, porque eu estou doido para conhecer esse mundo e desencalhar esse livro da minha estante. Só que eu só vou desencalhar este livro depois que eu terminar Torre Negra, do Stephen King, eu só vou terminar Torre Negra depois que eu terminar As Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, porque eu não aguento mais séries começadas. Eu preciso finalizar essas séries para começar uma nova, ainda mais uma que nem teve sua publicação concluída aqui no Brasil. Então este livro aqui provavelmente eu vou ler lá perto de quando o prazo estiver estourando. Ou eu vou lendo aos poucos, afinal de contas é um calhamaço. Gente, eu escutei muito da nossa apoiadora Taline quando eu falei que eu tinha botado O Olho do Mundo na minha lista. Ela falou, meu Deus menino, você botou um calhamaço do início de uma série. Você tem que acabar 2 séries antes de começar essa. Tira esse livro e bota outro. Eu preciso conhecer a escrita do Robert Jordan. Eu preciso mergulhar nessa série de fantasia que eu tenho muita curiosidade. E esse livro está encalhado há muito tempo aqui na minha estante. Então eu preciso ler esse livro logo. Eu estou me forçando a ler esse livro antes dos 30 porque eu estou conseguindo colocar uma prioridade nele para ele finalmente desencalhar. E eu conheço a escrita do Robert Jordan. Eu estou me obrigando a ter momentos bons, eu espero, com essa leitura. Ao longo desse vídeo eu vou contando para vocês as motivações que eu tive para montar essa lista. Não foi uma, não foi 2, não foi 3. Foram várias motivações, várias regras que eu fui colocando para montar essa lista e eu vou explicando ao longo do vídeo. E também vou explicar por que eu tive muita dificuldade em fechar essa lista. Que eu tenho certeza que você vai se identificar, mas calma aí. Uma das máximas que eu tentei manter para montar essa lista foi que eu tinha que ter o livro aqui em casa. Afinal de contas, o meu foco maior de vida é desencalhar os livros que eu já tenho aqui em casa. Afinal de contas, são muitos e não tem necessidade de ficar comprando mais livros. Eu tenho um monte de livro aqui para ler. Então vocês vão ver muitos livros que eu já tenho físico, que eu já tenho no Kindle. Eu fiz uma conta rápida aqui e aparentemente eu tenho que comprar só 8 livros dessa lista. O que é um bom número, vai. Eu tenho 22 livros dessa lista, tá ótimo. Mas vamos seguir em frente. Um livro que eu tô com medo. O livro que eu tô morrendo de medo de não conseguir finalizar essa leitura até fazer 30 anos é As Cartas de J.R.R. Tolkien. É um livro que tem muitas cartas, por isso ele me dá medo.
Eu coloquei esse livro nessa lista porque eu tenho muita vontade de conhecer mais sobre a vida do Tolkien, tanto que eu comprei esse livro, né? E também porque eu estou me preparando para um projeto que vamos fazer aqui no canal assim que a gente bater a meta do Apoia-se. Quer se tornar apoiador, fazer parte do nosso grupinho do Telegram e destravar as metas de conteúdo aqui do YouTube? Clica no link que está aparecendo no box de descrição da nossa campanha no Apoia-se para você conhecer as nossas metas, fazer parte do grupinho do Telegram, tá tudo explicado lá. É só você clicar, conhecer a nossa campanha e apoiar o nosso trabalho com qualquer quantia que você puder. Isso faz com que você e todo mundo que está assistindo esse vídeo receba esse conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então a gente precisa de apoiadores para bater essa meta e fazer esse projeto acontecer, que é nada mais nada menos do que fazer uma leitura coletiva com você e todo mundo que está assistindo esse vídeo e tiver interesse em ler as obras do Tolkien. A gente vai pegar do Hobbit até os livros mais difíceis dele e vou me preparar para produzir conteúdo, fazer acompanhamento, para todo mundo segurar a mão junto e enfrentar o desafio. Para quem ainda não conhece a escrita do Tolkien, para quem já conhece, ter uma experiência maravilhosa. Mas para isso a gente precisa bater uma meta no Apoia-se. E é aí que a gente conta com a sua ajuda, não só para apoiar o nosso trabalho, mas também para compartilhar esse vídeo com os seus amigos, as pessoas que você conhece, os leitores que você gosta, que você não gosta. Esse livro aqui eu não vou ler todo de uma vez. Eu vou tentar ao máximo ler pelo menos uma carta por semana, ou 2 ou 3 cartas por semana. Vi aqui são praticamente 354 cartas, ou seja, uma por semana não vai dar. Seria bom uma por dia. Será que eu consigo? Vamos ver. Um livro que eu ainda não tenho em mãos, mas eu quase tive durante a Bienal em 2021, mas ele escapuliu entre meus dedos e não tinha mais nenhum exemplar para comprar lá. É Drácula, do Bram Stoker. Mas eu estou sendo ultra chato aqui, porque eu não quero qualquer Drácula. Eu quero aquela edição da Dark Side que a capa é toda preta, porque eu acho essa edição linda demais. Tudo bem que o conteúdo é o mesmo em qualquer edição, então não importa se é da Dark Side, se é a capa amarela, se é de sebo, se é de qualquer outra coisa, mas eu sou apaixonado por aquela edição. Então eu gostaria muito de ter uma experiência de ler Drácula nessa edição de capa preta que tá aparecendo aqui, ó. Mas eu não tenho ela em mãos ainda, então é uma coisa que eu preciso resolver. E eu selecionei Drácula porque eu morro de vontade de conhecer essa história. Ela já tá no nosso imaginário desde que a gente é pequeno, a gente vai entrando em contato com vampiros, Drácula, etc, etc. Eu sempre gostei muito do filme Van Helsing com o Hugh Jackman. Sei que não tem muito a ver com a história de Drácula do Bram Stoker, mas eu sempre fui apaixonado por aquela história, aquele Drácula. E ele foi o pontapé para fazer me interessar pela história do Bram Stoker. O João de Sinceroteca, vou falar muito do João aqui. Ele é apaixonado por Drácula, fala muito bem dessa história e ele sempre me deixa muito instigado para conhecer essa história. Eu gosto muito dessa temática terror, principalmente do terror bem antigo, mais ou menos da época ali de Frankenstein da Mary Shelley. Amo esse tipo de escrita, amo esse tipo de história. Eu devo ser uma das poucas pessoas que ainda não leu Drácula. Deixa aqui nos comentários, você já leu Drácula ou não? O próximo livro que eu vou mostrar aqui, eu sei que tem gente que é inscrita nesse canal e que também tá devendo essa leitura, então provavelmente vai vir uma leitura coletiva aí. Quando eu for pegar esse livro, eu vou anunciar para quem tiver esse livro parado aí na sua estante também tirar a poeira dele e ler junto comigo, pra gente desbravar junto o universo contado pela Philippa Gregory. E eu estou falando de A Irmã de Ana Bolena, a série que vai contar a vida dos Tudors, uma das famílias reais britânicas. E essa série tem um principal foco em contar sobre as 6 esposas de Henrique VIII, e eu acho que também conta um pouquinho da Elizabeth I, que é filha do Henrique VIII. Eu sou um pouco confuso na ordem dessa série. Eu sei que esse foi o primeiro livro escrito, mas eu sei que existe um livro sobre a Catarina de Aragão, que é a primeira esposa do Henrique VIII. Então talvez eu não siga a ordem cronológica, siga sim a ordem de publicação. Este livro aqui é um calhamaço de ficção histórica, tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal. Até agora só mostrei livros que tem tudo a ver com o canal. Ficção histórica, já mostrei de terror, que é Drácula, já mostrei ficção científica, que é O Ensaio sobre a Cegueira, já mostrei fantasia, O Olho do Mundo. Vamos voltar pra vibe terror, um livro que eu não preciso comprar, mas eu não tenho aqui porque ele é do Lucas. Eu tô falando de Psicose, do Robert Bloch. Eu já comecei a escutar esse audiobook no Storytel, mas eu não dei continuidade, e meus dias de graça acabaram. Da história de Psicose eu só entrei em contato com um filme que eu gostei bastante, o filme do Alfred Hitchcock. Também entrei em contato com a série Bates Motel, que vai contar uma história sobre Norman Bates, né, o pré-psicose até depois do psicose. Mas aí falta chegar na fonte, na origem, né, o livro em si, a história. Então eu coloquei esse livro aí nessa lista porque eu quero conhecer essa história original, né, da fonte, livro. Quero conhecer a escrita do autor, um livro de terror que eu quero muito ler e um livro fino, pelo amor de Deus, eu só mostrei aqui pra vocês até agora, calhamaços. Ainda tem outros calhamaços muito piores para aparecer aqui. Então eu preciso desse livro fininho aqui pra dar aquele gás de falar,
terminei essa leitura, vamos continuar. Outro livro que pipocou na minha mente quando eu tava montando essa lista foi o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Tô muito na vibe aterrorizante. Esse livro eu ganhei de presente durante o mês de outubro, e tudo isso porque a gente estava fazendo live lá na Twitch. Eu falei, gente, eu nunca li nada do Poe. Eu estava acompanhando canais que estavam lendo os contos do Edgar Allan Poe. Eu falei, nossa, que vontade de ler Poe, sabe? Que vontade de entrar em contato com essa escrita. Ganhei de presente, aí eu falei, é agora que esse livro ele precisa entrar nessa lista, e eu preciso ler antes dos 30 anos, porque eu preciso conhecer a escrita do Poe o quanto antes. Acho que já deu para sentir que uma outra grande motivação para montar essa lista é que eu preciso conhecer autores novos. Coloquei livros de autores que eu tenho muito interesse em conhecer, mas que eu ainda não conheço. Esse livro que eu vou falar agora, ele segue a mesma vibe do Ensaio sobre a Cegueira. É um livro que eu quero muito ler há muito tempo, e eu não li ainda por falta de vergonha nessa minha cara. É um livro que eu também não tenho aqui porque ele é do Lucas. Ele leu esse livro em 2016, também é uma resenha antiga dele que eu acho que nem tá mais disponível, não tenho certeza. Eu tô falando de O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Gente, eu assisti esse filme muito novo. A minha mãe, ela tinha mania de pegar eu e minha irmã e botar a gente pra assistir filme antigo, tipo O Nome da Rosa, O Feitiço de Áquila, O Enigma da Pirâmide. São filmes antigos que eu sou apaixonado pelas histórias. E O Nome da Rosa não foi diferente. Eu gostei muito do filme, quando o Lucas leu eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro. E a escrita do Umberto Eco é uma coisa que me fascina, que eu sou doido pra conhecer. E desde 2016, ó, a gente já está em 2022, ó, início de 2022, feliz ano novo pra você. Chegamos aqui pra marcar que já tem 6 anos que eu quero ler esse livro e eu ainda não li. Então, minha gente, eu preciso correr com essa leitura. Eu não tenho esse livro aqui, ele é do Lucas, ele vai até comprar a nova edição, né? Que tem a tradução do latim, aquela edição linda e maravilhosa. Então, Lucas, por favor, compre pra eu poder ler. O livro que eu vou mostrar agora é uma roubadinha, porque não é este livro exatamente que eu quero ler deste autor, que eu coloquei na minha lista. Mas no momento é o que eu tô tendo. Eu queria muito ler O Incidente de Antares, do Érico Veríssimo, mas eu não tenho este livro aqui. Mas eu ganhei de amigo oculto de final de ano dos nossos apoiadores. Eu ganhei do Lucas, que foi ele quem me tirou. Olha a marmelada. O Lucas me tirou e ele me deu O Tempo e o Vento, parte 1, O Continente, do Érico Veríssimo. Então eu tenho aqui o primeiro volume do Tempo e o Vento, que é uma jornada, pelo que eu já andei pesquisando por aí. Eu queria começar o Érico Veríssimo com uma coisa mais leve, né, que o Incidente de Antares, que é volume único, mar fininho. Mas como eu não tenho aqui, eu vou colocar O Tempo e o Vento. Mas se eu tiver, por algum milagre da natureza, esse livro pipocar na minha mão, eu vou ler O Incidente de Antares. Por isso que esse aqui é uma roubadinha. Outro autor que eu preciso conhecer logo, gente, Érico Veríssimo. Eu sinto que eu vou amar a escrita dele. Eu só espero não me decepcionar, gente. Se eu me decepcionar com algum desses livros que eu tô mostrando aqui, que provavelmente vai acontecer, vai ser um tombo enorme. Minha cara vai ser, ó, no chão. Se eu não amar, chorá-lo-ei. Vamos pros e-books, que eu tô mostrando pouco e-book ainda aqui. Tem alguns que eu tenho no meu Kindle e que eu vou ler. Um deles é Flores para Algernon, do Daniel Kayes. Deixa eu até contar como é que esse livro veio parar na minha lista. Eu falei pra você que pra montar essa lista foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, né? Por que isso? Quando eu terminei de escutar o episódio do Literamor Podcast e comecei a pensar na minha lista, eu fui pedir a ajuda dos seguidores do Instagram pra me dizer quais livros vocês achavam que eu tinha que ler antes de fazer 30 anos. E tiveram alguns livros que apareceram ali que eu já queria colocar na minha lista, tipo O Incidente de Antares, mas também apareceu muito livro que eu não fazia ideia da existência, e eu fui atrás. E quando eu li a sinopse e fui entender um pouco mais daqueles livros que os seguidores estavam indicando, gente, eu me apaixonei por muitos. E eu fui só anotando os livros, que me interessavam, e eu cheguei ao número de 65 livros para ler antes dos 30. Aí, minha gente, foi aí que eu sofri. Fazer a eliminação de alguns títulos foi muito doído. Alguns títulos que vocês indicaram e eu conhecia, ou seja, eles já estavam aqui na minha estante, eu tive que ponderar muito se eu colocava aquele livro ali ou não. E do eu não colocar, gente, faltou muito espaço. Eu cheguei, gente, eu apagava livro toda hora. Eu apagava um, botava de volta, eu botava outro. Aí eu me lembrava que eu tinha tirado, aí eu botava de novo. Foi um fuzuê. Até que a nossa apoiadora Débora chegou, me deu um sacode e falou, Iago, imprime esta lista, porque você precisa pôr um ponto final. Eu olhei para essa lista e falei, tá faltando um livro que eu vou revelar para você qual é o livro que eu vi que estava faltando. Eu falei, eu tenho que colocar esse livro nessa lista porque eu preciso conhecer essa autora. Então eu voltei, apaguei um dos livros que estava ali naquela lista e coloquei este livro que eu acho super necessário e essencial para eu ler antes dos 30. Aguenta aí que mais para frente eu vou revelar qual livro que é. Mas, em contraponto, um dos livros que os seguidores mais falaram e que eu não tinha certeza se eu ia colocar nessa lista ou não foi
foi Flores para Algernon. É um livro que eu tenho curiosidade, afinal de contas eu comprei e tá no meu Kindle. Eu conheço pessoas que amam, eu conheço pessoas que odeiam e pessoas que inclusive abandonaram esse livro. Então eu sei que esse livro faz muita gente chorar e eu também sei que esse livro faz muita gente dizer, tá, e daí? Eu escolhi não me aprofundar muito na sinopse, na história de Flores para Algernon, porque eu quero sentir a vibe do livro. Então talvez essa seja uma das decepções. Então ele quase saiu várias vezes, porque não era um livro que eu tava, tipo, super curioso, morrendo de vontade de ler, mas é um livro que eu quero ler, eu quero arrancar esse band-aid pra saber se eu vou gostar ou não. E é um dos livros que mais aparece na votação do Lendo com Luago também. Nosso projeto de leitura coletiva que está em pause por enquanto, porque ainda não batemos a meta no Apoia-se. Quando a gente bater, a gente vai voltar com o Lendo com Luago, nossa leitura coletiva pra gente fazer com todo mundo que é inscrito aqui neste canal no YouTube. E seguindo na vibe filmes que eu assisti e gostei bastante da história, então precisei conhecer o livro. Eu tenho aqui em minhas mãos uma compra recente, que eu comprei justamente porque este livro entrou na minha lista, que é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Uma história que já gerou muito caos. Eu gosto muito da história do filme, não sei o que eu vou encontrar aqui no livro. Ele é super lindo e eu quero que essa história seja boa. Se não for boa, eu chorá-lo-ei mais uma vez. Outro livro que eu vou precisar comprar, que tá no meu radar há muito tempo e que foi indicação do Larry, um dos nossos apoiadores, ele indicou lá no Instagram, é Demian, do Hermann Hesse. Olha só, eu já entrei em contato com essa história, com a sinopse desse livro várias vezes, mas graças a Deus eu consigo esquecer essas coisas. Eu não me fixo no que tá preso ali. Eu sei que eu sou muito interessado nessa história. Quando eu vi pessoas falando sobre esse livro, eu falei, caramba, parece muito legal, eu preciso ler. Mas já esqueci sobre o que se trata. Mas eu sei que ele tá na minha lista. Então vamos ver o que me aguarda. Eu preciso comprar esse livro, eu não tenho ele em mãos aqui. Olha só, vou tascar-lhe um calhamaço aqui agora, mas não caiam duros. Porque eu quase caio duro toda vez que eu olho esse livro e sei que ele tá na minha lista. Mas é porque eu preciso conhecer logo esse autor, gente. Eu tô em dívida com ele há muito tempo. Eu preciso ler Charles Dickens. E aqui nas minhas mãos eu tenho David Copperfield, que eu comprei na Bienal. Eu sei que o João do canal Sinceroteca vai fazer uma leitura coletiva neste ano de 2022. Eu já tentei participar de várias leituras coletivas do João em 2021, só que eu falhei. Mas eu tô colocando a culpa no ano, então vou tentar em 2022 e eu vou conseguir ler David Copperfield com todo mundo. É um calhamação, minha gente. Se eu não conseguir ler este livro, olha eu já inventando desculpa, mas se eu não conseguir ler este livro, eu vou colocar Christmas Carol que eu tenho no meu Kindle. É em inglês, conto curtinho, vai cumprir a cota do Charles Dickens que eu preciso conhecer essa escrita. Mas ó, o livro da vez é David Copperfield. Cara, gente, eu tô colocando muito calhamaço. O que será de mim? O que vai ser desta pessoa com tanto calhamaço assim pra ler? Mas ó, em compensação também surgiu lá na indicação do Instagram um contozinho que eu amei. Gente, muito obrigado por vocês me indicarem esse conto, porque eu coloquei na minha lista com o maior prazer. É A Volta do Parafuso. Ele tá nessa coletânea aqui que eu tenho do Contos de Horror do século XIX. São os contos escolhidos pela Alberto Mangue. Eu não vou colocar todo esse livro nessa lista, por mais que eu queira. Eu vou colocar aqui só o conto A Volta do Parafuso. Se por acaso a minha vida for boa o suficiente e eu conseguir cumprir todos os desafios e ainda sobrar um tempinho pra ler todo esse livro, eu vou ler com o maior prazer. Mais um que eu preciso comprar, O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder. Amo demais O Mundo de Sofia. E eu sei que O Dia do Coringa também é um livro que muita gente fala bem. Vamos pros clássicos? Vamos! Ó, o clássico que eu tenho aqui agora é um desafio, que ele tá aqui há muito tempo. Cara, deixa eu ver desde quando ele tá aqui na minha estante, que na verdade é da minha irmã. Ah, ela não botou nome, nem data. Xiii. Ó, não dá nem pra saber que é dela. Posso roubar. Feliz da vida. Posso até botar meu nome aqui e falar que sempre foi meu. O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro aqui, eu sei que muitas pessoas não gostam da capa do filme. Eu também não gosto muito não. Mas eu amo essa edição da Landmark. Eu li o Retrato de Dorian Gray nessa edição, que é a edição bilíngue. Foi bem difícil ler o Retrato de Dorian Gray. Foi um desafio que eu adorei cumprir. Gente, olha o marcador que tá aqui dentro. No capítulo, que? 1? Eu tinha acabado de começar, eu já tentei ler esse livro 2 vezes e não consegui. Tava na época de faculdade, lendo inglês, não foi. Mas eu tenho essa edição bilíngue aqui, que eu vou tentar ler inglês. Se eu não conseguir, se eu demorar muito tempo, eu vou pro português e vambora. Eu sou uma pessoa estranha. Minha irmã ela é formada em letras, então eu tive acesso a todos esses autores clássicos, americanos, ingleses, brasileiros, enfim. Ela fez muitas matérias de autores clássicos, e o Fitzgerald era uma pessoa que ela sempre falava. Mas eu nunca li nada do autor. Porém, eu já li algo da esposa dele, a Zelda Fitzgerald, que é uma figura, assim, esplêndida. Eu amei conhecer a biografia dessa autora. E dela eu li Esta Valsa é Minha, ou Esta Valsa Não é Minha.
Esta valsa é minha. Agora tá na hora de ler o Scott Fitzgerald e ver o que me aguarda em O Grande Gatsby. Eu tava sentindo que tava faltando livro científico nessa lista. Afinal de contas, somos 2 cientistas aqui nesse canal. E mesmo com este livro que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, eu ainda acho que tá faltando outros livros de ciência. Mas vamos falar do livro que tá nessa lista, que é de um autor que eu preciso conhecer, afinal de contas é um cientista e muito bem renomado, e é o Carl Sagan. Aqui em casa eu tenho o Cosmos dele, mas não é esse o livro que tá nessa lista, porque Cosmos é um calhamaço. O que eu coloquei nos 30 livros pra ler antes dos 30 é O Contato. É um livro que eu acho que vale a pena botar nessa lista porque ele é curto e vai dar pra sentir a escrita do autor. E obviamente, um dia na vida eu lerei Cosmos, que eu já tenho aqui. Mas como obrigatoriedade eu vou colocar Contato porque é menor. Já falei do João do canal Sinceroteca aqui nesse vídeo e vou falar novamente porque o próximo livro tem tudo a ver com ele. Foi uma das leituras coletivas que ele fez em 2021 que eu não consegui cumprir. Mas eu coloquei esse livro na minha lista porque eu preciso ler algum livro da Virginia Woolf antes de fazer 30 anos. E eu tenho aqui em mãos Orlando. Eu tenho essa edição física da Nova Fronteira, mas no Kindle eu tenho o e-book da edição da Penguin. Eu tentei ler pela edição da Penguin porque tem vários textos de apoio, mas gente, eu travei no capítulo 3, eu sei que faltava pouco para eu acabar, mas 2021 foi um ano muito louco, que minhas leituras não fluíram bem. Então Orlando ficou pelo caminho, assim como outros muitos livros. Mas eu coloquei este livro aqui porque eu quero conhecer a escrita da autora e eu acho que eu mereço ler Virginia Woolf antes de fazer 30 anos. Outro clássico aqui nessa lista que ele quase ficou do lado de fora, mas eu forcei ele pra dentro porque é um clássico que eu quero ler há muito tempo. E eu estou falando de A Sangue Frio, do Truman Capote, porque eu não tenho esse livro aqui também. Quero ler esse livro desde 2012 porque escutei falar muito bem dele. Ouvi dizer que a escrita do Truman Capote é porreta, ouvi dizer que A Sangue Frio é um livro porreta. É um livro que tá sempre caro na Amazon, mas de vez em quando você encontra ele em promoção que tipo 45, 49 reais. É um preço razoável pro preço original dele. Eu vou ter que resolver esse problema, gente. Comprar esse livro para ler antes de fazer 30 anos vai ser uma corrida atrás desse livro, mas vamos lá. Ano passado eu falei sobre esse livro em um vídeo que eu fiz sobre a biografia do Barack Obama. Eu falei que leria este livro porque eu quero entrar em contato com essa história, com esse autor, e a edição que eu tenho não é uma das melhores, mas é a edição que eu tenho, então eu vou ler nela. E o livro da vez é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabo, ou Gabriel Garcia Marques. Eu nunca li nada desse autor, mais um livro para conhecer a escrita do autor. Eu cheguei a comentar no vídeo do Obama que todo mundo fala muito bem de 100 anos de solidão, então acho que seria um ótimo primeiro contato com a escrita do autor. Mas eu não tenho 100 anos de solidão, eu tenho o quê? O Amor no Tempo do Cólera, então é esse que vai. Páginas brancas, mas a diagramação é boa, torçam por mim. Um livro que apareceu demais na indicação no Instagram foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Outra história que eu sou completamente apaixonado pelo filme, que eu sou completamente apaixonado pela trilha sonora daquele filme. E essa indicação surgiu mais de uma vez lá no Instagram, inclusive por dona Débora Moura, falando de Jane Eyre. Então chegou a hora de ler Jane Eyre, não tenho o livro ainda em minhas mãos, tenho que comprar, e eu vou acabar falindo com essa lista. Fazer o quê? E seguindo nessa mesma onda de Charlotte Brontë, ou seja, romance vitoriano, tô falando bobagem que Charlotte Brontë não é romance vitoriano, mas eu queria puxar um gatilho pra falar dela, a queridíssima, a aclamada, a autora que eu recebo sempre de indicação que eu preciso ler, e chegou a vez dela, Jane Austen! Para essa lista eu tô colocando o romance que mais apareceu de indicação da autora, que é Persuasão. Esse livro aqui quem me deu foi o João do Sinceroteca. Gente, o João tá patrocinando esse vídeo. Essa edição é da Martin Claret, eu também tenho o box da Nova Fronteira aqui que minha mãe comprou. Então se eu acabar não me adaptando a alguma tradução ou alguma edição, eu posso recorrer a outra, né? Isso é bom. Então assim, Persuasão é um livro que ele precisa acontecer. Eu tenho 2 aqui em casa. Tinha 3, um já até foi embora. Persuasão tá entrando nessa lista, mas quem tá entrando de verdade é a autora. Eu preciso conhecer a escrita da Jane Austen. E se Persuasão não funcionar pra mim, eu vou tentar Orgulho e Preconceito. Se Orgulho e Preconceito não funcionar pra mim, talvez eu tente Razão e Sensibilidade, ou talvez eu abandone Jane Austen porque eu sei que não é pra mim. Eu acho que eu vou gostar muito da escrita da autora. Eu adoro essa escrita clássica, romance novelão. Eu gosto dessas coisas sim. Quando é bem escrito, gente, qualquer gênero é bom. Vou parafrasear Antônio Fagundes aqui. Meu gênero favorito de livro é o gênero bom. Você tá pronto para mais um calhamaço apresentado nessa lista infinita? Que eram 30 livros, mas parece que já são 70. Um calhamaço que eu não estou sentindo que ele é um calhamaço porque ele está aqui no meu Kindle é Anna Karenina, do Lev Tolstói. Um minuto de silêncio para botar Anna Karenina nessa lista de 30 livros. Mas, gente, é um e-book que tá parado há muito tempo aqui no meu Kindle. E é um autor que eu quero muito conhecer. E outra vez, eu tô sendo repetitivo aqui, me perdoe, mas é mais uma história que eu amo o filme. Eu conheci o filme, amei, me apaixonei por aquele filme que tem a Keira Knightley.
Knightley, esqueci o nome da atriz. A Piratas do Caribe, Elizabeth de Piratas do Caribe. Esse filme da Anna Karenina com ela é simplesmente apaixonante. Gente, eu sou apaixonado demais por filmes. E mais uma vez eu quero chegar ao cerne da origem dessa história, ou seja, eu quero ler o livro, quero conhecer a escrita do Tolstói, que de russo eu conheço só o Dostoiévski, e eu espero conseguir ler Anna Karenina nesse tempo. Descendo um pouquinho da Rússia, a gente acaba na Ucrânia, em Kiev. E essa foi uma indicação da Liz lá no Instagram, que eu fui atrás para conhecer mais sobre esse livro e me apaixonei pela história. Achei este livro super barato no stand da Bookshop na Bienal, e eu comprei o meu exemplar do Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse livro ele possui duas edições, essa da Companhia das Letras e da Editora 34. A da Editora 34 tá sempre muito cara. Esse aqui eu comprei por R$20 e ele só tem um amassado na capa. Quando eu fui atrás da história eu vi que falam muito bem sobre esse livro. E eu não sei nada. Tem nada sobre ele a não ser que ele é bom. Vamos ver se ele é mesmo. Vocês lembram que eu falei mais cedo que eu tive que reimprimir minha lista porque tinha um livro que ele precisou entrar? Então, eu vou falar sobre ele agora. O mistério vai acabar. Eu tinha colocado nessa lista um homem chamado Ove, do Frederick Backman. Não é um autor que eu preciso conhecer porque eu já conheço e amo a escrita dele, mas era um livro que eu precisava conhecer porque recebi de indicação no Instagram. Mas ele acabou saindo dessa lista porque é um autor que eu já conheço para dar espaço para uma autora que eu ainda não conheço, que é Toni Morrison. E eu coloquei a amada dela, mas assim como na Jane Austen eu tô colocando mais a autora do que o livro, eu sei que é um livro difícil de ler pelo que eu andei vendo por aí, mas eu preciso conhecer a escrita dessa autora o quanto antes. Tá acabando, calma, acalma este teu coração, está acabando. Uma coisa que eu senti muita falta nesta lista foi de biografias. Eu amo ler biografias, esse é um gênero que tem sempre muita coisa para me ensinar, não importa o livro que eu pegue. Mas uma biografia que eu tenho aqui em casa e que eu quero ler antes de fazer 30 anos é a biografia da Malala, o Eu Sou Malala. Minha mãe já leu esse livro, ela amou demais. Ele tá aqui em casa, eu quero ler o livro da Malala, eu quero ler o livro da Malala, conhecer a história dessa pessoa tão marcante. E eu sempre empurrando, né? Você, leitor, sabe como é que é isso. A gente sempre vai empurrando os livros que já estão por aqui, sempre querendo novos livros, sempre querendo ver algo que apareceu na nossa frente. Mas aí chega a hora que a gente precisa dar chance daqueles livros fantásticos que já estão nas nossas mãos. Tô me embolando todo, mas é porque já tá tarde pra caramba. Vamos continuar. É engraçado que eu fui montar a lista dos 30 livros antes dos 30. Eu já tinha na minha cabeça alguns livros que eu tenho aqui que eu quero ler depois dos 30. A biografia do Churchill, a biografia do Hitler, Ilíada, Odisseia, do Homero. São livros aqui que eu já tenho aqui. Eu falo, não, isso não é agora. Na verdade, eu sei que não vai dar tempo de ler eles antes dos 30. Isso que é o pior. O último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês vai ser o primeiro livro que eu vou começar a ler. Porque se eu tivesse que botar numa balança aqui de todos eles, é o livro que eu tô mais ansioso pra começar essa leitura, porque eu tenho quase certeza, 99% de certeza de que eu vou gostar dessa história. Mas ele vai ser só o último livro, hein? Vai ter que aguardar. Mais um livro dessa lista que eu tenho em e-book é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Desse autor eu já li Dom Casmurro e o que, meu Deus? Esaú e Jacó, na escola. Lembro pouquíssimo. Eu lembro que eu não gostei de Esaú e Jacó, mas era leitura obrigatória. E eu não gostei justamente por causa disso, porque foi leitura obrigatória. Eu tinha que correr quanto tempo pra fazer a prova. Então eu quero verdadeiramente conhecer a escrita do Machado de Assis com o coração aberto. Então eu escolhi Memórias Póstumas de Brás Cubas porque foi indicado lá no Instagram. Eu também tenho o e-book da Antofágica. Um livro que eu tenho certeza que vai me derrubar, porque eu já conheço a escrita dessa autora, mas que eu preciso ler esse livro antes de fazer 30 anos, porque eu preciso arrancar esse band-aid. É Vozes de Chernobyl, da Alexandra Alexievich. Esse foi um presente da Liz. A mesma pessoa que indicou o Mestre e a Margarida foi a pessoa que me deu esse Vozes de Chernobyl de presente. Da autora eu já li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher no Kindle, mas eu sei que esse aqui tem uma verdadeira potência e eu tô muito ansioso pra fazer essa leitura pra ficar logo no chão, pra ficar destruído do jeito que a Alexandra Alexievich me destrói. Minha gente, esse vídeo está quase acabando e pode ser que eu não goste dessas leituras, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tô escolhendo livros sensacionais pra ler antes dos 30 anos e por isso já se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou lançar o desafio de fazer resenha pra cada um desses livros que eu estou falando aqui. Olha o peso da responsabilidade. Então pra você não perder nenhuma, se inscreve nesse botão aqui de baixo, faça parte desses luagers maravilhosos que seguem a gente, que são inscritos no canal, que são leitores inteligentíssimos. Então faça parte dessa comunidade. Faltam só dois, apenas dois. Duas autoras incríveis que eu preciso conhecer logo. Esse que eu vou mostrar agora também é uma roubadinha, porque eu tenho aqui O Feiticeiro de Terramar, da Ursula Le Guin. Só que não é esse o livro que eu quero conhecer a escrita da autora. Eu quero conhecer por A Mão Esquerda da Escuridão. Porque esse livro aqui é uma série, essa série não tem continuidade aqui no Brasil. Eu não tô pronto nem pra começar uma série e adquirir os livros em inglês. Eu quero ler os livros em português. Então A Mão Esquerda da Escuridão, eu acho que vai ser um bom livro pra eu conhecer a autora. Esse aqui tá só de figura representativa aqui. Então eu tenho que comprar o A Mão Esquerda da Escuridão.
Mas eu não conheço a escrita da autora, mas eu sei que ela é uma gênia da ficção científica. E como a gente ama ficção científica aqui nesse canal, tá na hora de conhecer Ursula Le Guin. E agora a gente vai chegar no último livro, finalmente! Como eu prometi pra vocês, o último livro é o que eu tô mais ansioso pra começar a ler, que eu acho que eu vou começar ainda esse mês. É mais um livro que eu sei que tem uma galera com ele encalhado aí na estante. Então, ó, já estou avisando que no mês de janeiro eu vou ler A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Como eu recebo indicação de vocês pra ler essa autora? E eu fiquei muito instigado a conhecer as histórias dela por causa do seriado que a gente assistiu, eu e o Lucas, a gente assistiu Jane the Virgin da Netflix, e a Jane fala muito sobre a Isabel, é uma inspiração para ela. Eu sei que a Isabel Allende vem de uma família muito importante na política da América Latina. Eu sou doido para conhecer a escrita dessa autora, eu sou doido para conhecer essa história, A Casa dos Espíritos. É um livro que eu já tenho aqui, que foi até uma compra recente que eu ganhei de aniversário no ano passado. Quero saber quem tá comigo aqui para ler A Casa dos Espíritos. Comenta aqui embaixo, vamos ler junto A Casa dos Espíritos. Eu faço aniversário em julho, dia 3 de julho para ser mais específico. Vou completar 30 anos dia 3 de julho de 2023. Ou seja, eu tenho 1 ano e 7 meses para ler esses 30 livros. Mais especificamente, 19 meses. Se você for dividir rapidinho 30 por 19, vai dar por volta de 1,5. Ou seja, 1,5 livros que eu tenho que ler por mês. Vamos aproximar para 2. 2 livros desse por mês. Não vou conseguir ler 2 livros, mas, por exemplo, dá para balancear um David Copperfield com A Volta do Parafuso, né, que é um conto. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir esses desafios. Você vai precisar estar ligado aqui nesse canal, ou seja, ativar o sininho deste canal para ver se eu vou conseguir concluir essas leituras, para ver quais vão ser as minhas opiniões sobre esses livros. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi o seu livro favorito dessa lista. Lembra de olhar nossa campanha no Apoia-se, deixar um muito obrigado a todos os nossos apoiadores que fazem esse canal acontecer. É por causa desses apoiadores que você está assistindo esse vídeo de graça. Um muito obrigado especial a Amanda Luizari por apoiar nosso trabalho. E eu vou te ver nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.